2 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 1, o texto bíblico diz assim, deixa eu ler aqui para você. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, e pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O verso 8 diz assim, de 2 Pedro 3: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Agora note o verso 10. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as ondas que nela existem serão atingidas. Presta atenção. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Meus irmãos, queria que vocês colocassem aqui para mim nos comentários: Jesus volta ou não volta? E nós vamos responder aqui com 3 pontos esta pergunta nesse tema: Jesus volta ou não volta? É bem verdade que quando acontece uma crise, uma catástrofe, logo as pessoas associam com algo apocalíptico. Já parou para perceber isso? Quando você tem uma crise, as pessoas falam: olha, está acontecendo algo apocalíptico, é o fim do mundo, é o fim dos tempos. Toda vez que uma tragédia, uma crise acontece, logo vem na memória das pessoas a volta de Jesus, o fim do mundo, como dizem muitos. E isso acontece por uma razão. Nós vivemos uma vida comum e muitas vezes nós esquecemos que nós estamos inseridos dentro de um plano de Deus. Nós estamos dentro de um projeto de Deus, e esse projeto de Deus para nós teve começo, teve a presença de Cristo na terra e terá a volta de Cristo. Portanto, nós estamos caminhando para a consumação do século. Nós estamos caminhando para a volta de Jesus Cristo na terra. É bem verdade que as pessoas vão vivendo a vida normal e elas esquecem disso, que estamos dentro de um projeto e nada pode ser feito para impedir esse projeto, nada pode ser feito para deter que Deus deixe de fazer aquilo que Ele quer fazer. Então, muitas vezes Deus envia algumas crises para acordar a gente, para, meu Deus, dizer para mim e para você: gente, eu estou aqui, há um plano, vocês estão lembrando que eu vou voltar? Muitas vezes a crise que chega até mim e até você é um sinal, é um alerta de Deus para que você e eu despertemos, para que a gente fique acordado com relação às coisas espirituais.
Nesse mundo tão corrido, capitalista, mundo material, a gente perde a noção daquilo que é espiritual. E muitas vezes Deus envia uma crise para falar: opa, eu estou aqui, gente, quem coordena o mundo sou eu, quem dá a ordem para o universo sou eu, e eu aqui estou regendo todo este universo. É interessante que eu estava lendo um livro, e o autor do livro brasileiro, ele conta que um pastor, não sei se era apenas uma ilustração, ou se ele fez isso de verdade, o pastor disse no livro que o pastor foi pregar a volta de Jesus Cristo e combinou que no meio da mensagem era para que o som fosse disparado, uma trombeta altíssimo no som, para ver a reação da igreja. E o autor do livro, quando estava contando a história, disse que no meio da mensagem o pastor falando empolgado que Jesus está próximo para voltar e já está à porta para voltar, o sonoplasta tocou a trombeta no maior volume e o autor do livro conta que ninguém ficou na igreja, todo mundo saiu correndo e o pastor ficou sozinho. Então é uma coisa que acontece, meus irmãos, no seguinte aspecto: a gente fala da volta de Jesus, mas a gente não está preparado para a volta de Jesus muitas vezes. Embora a gente saiba que ele vai voltar, a gente vive como se ele não fosse voltar, né? E essas catástrofes, essa pandemia que nós estamos vivendo, um sinal de Deus. Olha, eu estou regendo o universo, eu cuido de tudo e de toda a história. Então eu queria pensar com você sobre esse tema. Jesus, volta ou não volta? Sabe por quê? Porque quem escreveu esse texto que eu li foi o apóstolo Pedro. E você sabe bem que Pedro escreveu por volta do ano 60 depois de Cristo. Bom, se é no ano 60 depois de Cristo, entendemos então que já tinha quase 30 anos que Jesus Cristo havia morrido, ressuscitado e subido aos céus. Depois desses 30 anos, o povo já começou a perguntar: Pedro, cadê Jesus que falou que ia voltar? Tinha 30 anos. Cadê Jesus que falou que ia voltar e até agora não voltou? E Pedro começa a ser interrogado por essas questões. Jesus prometeu voltar, não voltou, então ele não cumpre aquilo que ele promete? E o próprio Pedro vai falar: olha, amados, eu estou escrevendo isso aqui para recordar as palavras de nosso Senhor. Ele diz isso no primeiro verso. E no segundo, para que recordeis das palavras que anteriormente foram ditas aos profetas. E o pessoal dizia o seguinte: mas onde está, o verso 4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o início da criação. Eles estão falando com Pedro o seguinte: Pedro, a história está continuando a mesma. Embora há uma promessa, mas quando a gente olha para o cenário, para a realidade está apontando para algo diferente do que a promessa diz com relação à volta de Cristo. E aí, meus irmãos, Jesus Cristo, Pedro vai falar no verso 8 aqui: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, vamos responder essa pergunta juntos? Jesus volta ou não volta? Número 1, eu queria que vocês colocassem nos comentários aqui. Número 1, volta, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Volta, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Olha o verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo o seguinte: o tempo de Deus é diferente do meu tempo e do seu tempo. Se você perceber, Pedro está dizendo: olha, Deus é eterno, nós não. Deus não é atacado pela velhice, como você e eu somos. Tempo que passa para mim e para você é tempo que não volta. Agora, Deus está na eternidade. Eternidade é aquilo que não tem começo, não tem meio e não tem fim. Eternidade é não tempo. Você e eu vivemos num tempo. E Pedro vai dizer: Jesus volta? Volta. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso que ele vai dizer: 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Então coloca nos comentários aqui: volta, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Jesus volta? Ele vai voltar. Mas o tempo dele é diferente do meu e seu.
Na verdade, o tempo afeta a nós, que somos seres criados, somos criatura, afeta toda a criação, mas não afeta o Criador. Demora só existe para mim e para você. Quando você fala, a coisa está demorando demais, demora é um vocabulário que só se encaixa em nós, criaturas. Porque em Deus não existe demora. Ele está fora do tempo, ele é atemporal, ele é eterno. Portanto, ele sabe de tudo o que acontece e de tudo o que ele vai fazer no tempo dele e não no nosso tempo. E muitas vezes, irmãos, eu não sei se vocês vão concordar comigo, a gente até deseja que Jesus volte, mas é nos momentos de dor. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes, nosso desejo que arde no nosso peito por Jesus voltar é mais um escape do que amor por Cristo. Quando a coisa está muito apertada, crise chega, logo você fala, volta logo, Senhor, volta logo. Na verdade, você está querendo é o quê? É que Ele volte para você sair do problema daquela aflição. Mas Paulo vai dizer, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, que Jesus voltará e que quando voltou para ele, que foi o último texto que ele escreveu, ele falou assim, Jesus está voltando para mim, mas também para todos quantos amam a sua vinda. Portanto, a volta de Jesus deve ser algo que você e eu devemos amar. Não como uma alternativa de escape, que muitas vezes fazemos assim, mas deve ser algo desejado no nosso coração, porque a volta de Cristo nós vamos encontrar com o nosso Salvador. Por isso que Paulo fala que Jesus tem preparado uma coroa para todos aqueles que amam a sua vinda. Jesus volta ou não volta? Número 1, volta, mas o tempo de Deus não é o nosso. Segundo, Jesus volta ou não volta? Eu queria que vocês colocassem também nos comentários aqui. Jesus volta, mas primeiro é preciso cumprir toda a Escritura. Primeiro é preciso cumprir toda a Escritura. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Deixa eu abrir o texto aqui, verso 6 e 7, a Bíblia diz assim, verso 5, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve também céus como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Aí olha o que o verso 6 vai dizer. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Está falando do dilúvio. Está falando do dilúvio. Pedro está lembrando o povo o seguinte, olha meus irmãos, a mesma palavra que criou o universo é a mesma palavra que enviou o dilúvio. Dizendo o seguinte, que quem dita a hora, quando as coisas vão acontecer, não é o governo, não é o pastor, não é o Papa, não é o padre. Quem dita é a palavra de Deus. Olha o verso 7. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia de juízo e destruição dos homens ímpios. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? É preciso que toda a Escritura se cumpra para que Cristo possa voltar. Assim foi na sua primeira vinda. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Com relação à primeira vinda de Jesus, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, em Gênesis 49, que Jesus seria da tribo de Judá. Em Miqueias 5, diz que ele nasceria em Belém. Em Isaías 7,14, diz que ele nasceria de uma virgem. Em Oséias 11:1 diz que Jesus seria chamado do Egito. Em Deuteronômio 18:18 diz que Jesus tornaria um profeta. Diz Zacarias no capítulo 9, versículo 9, que Jesus faria uma entrada triunfal em Jerusalém. Diz Salmo 22 que Jesus seria levado à morte pela crucificação. Note, falando sobre a primeira vinda. Diz Salmo 22 que suas mãos e pés seriam perfurados. Diz o Salmo 16 que ele erguer-se-ia dos mortos. Diz o Salmo 68 que ele subiria aos céus. Note, a Bíblia, quando estava falando da primeira vinda de Cristo, estava apontando acontecimentos. O que Deus então fez? Deus preparou todo o palco para que Cristo viesse
na sua primeira vinda, ele se tabernaculasse, ele se encarnasse, ele se habitasse entre nós. Por isso que Gálatas, no capítulo 4, diz que Deus, na plenitude do tempo, enviou o seu Filho. Portanto, meus irmãos, o que isso aconteceu? O Antigo Testamento anunciou a volta de Cristo e Deus então preparou tudo para a chegada de Jesus. Na volta de Cristo, a segunda vinda, da mesma forma. O palco está sendo preparado. E diz a Bíblia que nós temos sinais. Nós temos sinais. Alguns sinais eu poderia lembrar você aqui que antecedem a volta de Cristo. Engano religioso, guerra, rumores de guerra, terremoto, pestilências. O que é isso? Doenças contagiosas, epidemias, pestes. Nós estamos vivendo esse cenário. A Bíblia diz que a ciência, haveria um aumento da ciência, o aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Concorda comigo que tem esfriado o amor de muitos? Haveria perseguição religiosa, haveria grande apostasia e apareceria um homem da iniquidade. São sinais que antecedem a volta de Cristo. Portanto, Deus está preparando um palco para que Jesus possa voltar para buscar a sua igreja. O cenário está sendo montado. Aí eu te pergunto, coronavírus faz parte desse cenário? Sem dúvida que faz. Tudo o que está acontecendo no mundo faz parte do cenário, do palco de preparação para a volta de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, nós precisamos trazer isso em mente, que nós estamos inseridos dentro de um plano, de um projeto que, quer a gente goste ou não, ele vai se cumprir. Deus zela em cumprir cada uma da sua palavra e da sua promessa. E como que a Bíblia diz que essa volta dele vai se dar? A Bíblia diz que Jesus voltará pessoalmente. Atos 1:11, a Bíblia diz assim: do modo como que vocês estão vendo ele subir, vai ser o modo que vocês o verão voltar. Portanto, será uma volta pessoal. Segundo, vai ser uma volta visível. Apocalipse 1:7 diz que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Portanto, nós veremos Cristo voltar pessoalmente, nós veremos Cristo voltar visivelmente. Terceiro, nós veremos Jesus voltar também audivelmente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque o Senhor mesmo, dado a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Portanto, será uma volta visível e uma volta audível. Quarto lugar, Jesus vai voltar inesperadamente. Nós lemos no texto aqui no verso 10, virá como um ladrão. Ladrão você não espera. Ladrão aparece. Virá como um ladrão. Virá também, em quinto lugar, a volta de Jesus será repentinamente. Mateus 24, 27, a Bíblia diz, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Também, por último, em sexto lugar, será uma volta vitoriosa. Mateus 25, 31 diz que quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Portanto, o que está acontecendo para a volta de Jesus? O cenário está sendo preparado. E seja o Covid-19 ou qualquer outra crise que você e eu venhamos a passar, tudo isso faz parte de um cenário que Deus está preparando para a volta do seu Filho. Por último, Jesus Cristo volta ou não volta? Terceiro, volta, mas ninguém sabe quando. Jesus Cristo volta ou não volta? Volta, mas ninguém sabe quando. Coloca nos comentários aqui, em terceiro lugar, Jesus Cristo volta, mas ninguém sabe quando. Ao longo do tempo, meus irmãos, muitas vezes já tentaram marcar a volta de Jesus e se frustraram, é claro. A Bíblia diz, o verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A Bíblia aqui, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia não está ensinando universalismo.
Deus está querendo que todo mundo seja salvo. Não é isso. Tanto é que no verso 6, o verso 7, o final do verso 7, está dizendo que estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Portanto, a própria Bíblia está dizendo, olha, os ímpios serão destruídos. Portanto, por que Deus está demorando a voltar na nossa ótica? Porque Ele é longânimo para conosco, não querendo que você e eu pereçamos. Portanto, meus irmãos, Jesus volta, mas ninguém sabe quanto. A Bíblia diz algumas coisas. Primeiro, diz que será como ladrão. O ladrão chega sem avisar. Quando você menos espera, ele aparece. Portanto, a Bíblia também diz, em segundo lugar, que a volta de Jesus será como nos dias de Noé. As pessoas se casavam, davam em casamento, cada um vivia a sua vida, sem levar em conta Deus, sem se preocupar com a vida cristã, sem se preocupar com a obediência, ou seja, um mundo de depravação total. A Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé, será a volta de Jesus Cristo. Portanto, penso eu que o mundo está caminhando a passos largos para o cumprimento desse grande sinal, onde as pessoas estão vivendo cada um preocupado consigo mesmo, preocupado com a sua vontade, com o seu ego, com os seus prazeres, e é semelhante aos dias de Noé. E Jesus, aqui nesse texto em Pedro, a palavra está dizendo assim como foi nos dias de Noé, será a volta de Cristo. Jesus Cristo volta? Jesus Cristo volta, mas ninguém sabe quando. O que eu tenho para te dizer é o seguinte, é que nós estamos mais perto da volta dele do que os nossos pais estavam. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, que talvez vai te assustar um pouquinho. Porque parece que o cenário tem ficado bem caótico, concorda comigo? Mas biblicamente penso eu que as coisas vão piorar. As coisas vão piorar. Deixa eu ler um texto aqui para você. Lucas capítulo 21, versículo 25. Olha o que vai acontecer antes da volta de Jesus. Está ruim? Tenho a impressão que vai piorar. Versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra, angústias entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar. O que é isso? Bramido do mar. Haverá uma ascensão e queda das nações, como as ondas do mar numa tempestade. Vai e volta, e vai e faz um estrago, e volta, enfim. O verso 26. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Presta atenção. Sinais que antecedem a volta de Jesus. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Será um tempo de pavor, mas as pessoas não se arrependerão de seus pecados. Nem se voltarão para Deus. Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 9, versículo 10. Diz que o povo não vai se arrepender por causa dos sinais. Aí o texto ainda diz mais, pois os poderes do céu serão abalados, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, agora preste atenção, a começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então deixa eu te dizer, eu vou encerrar com essa palavra. Todos esses sinais que estão se cumprindo e se cumprirão, o crente deverá exultar. Para o cristão genuíno, verdadeiro, autêntico, ele deve se alegrar por todos esses sinais estarem se cumprindo. Por quê? A Bíblia diz, porque a vossa redenção se aproxima. Portanto, esses sinais serão motivo de pânico para aqueles que estão perdidos, mas será motivo de regozijo para os servos, para os filhos de Deus. Eu queria dizer para você, o que Jesus nos ensina? A vigiar e a orar. É tempo, meus irmãos, de nós vigiarmos em oração, é tempo de nós buscarmos a Deus e andarmos com Deus, porque
Ele está próximo de voltar. Nós não sabemos quando, nós não sabemos. Mas ele volta ou não volta? Número 1, o que nós sabemos é o seguinte: ele volta, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Segundo, ele volta, mas primeiro é preciso cumprir toda a Escritura. E por fim, Jesus Cristo volta. Ele volta, mas ninguém sabe quando. Ninguém sabe quando. Você está preparado? Você está preparado para a volta de Jesus? Eu queria dizer para você uma coisa, meu irmão. Não fica assustado não, tá bom? Você deve se alegrar com esses sinais que estão acontecendo e com outros piores que virão acontecer. É tempo de você amar a Bíblia, conhecer a Bíblia, amar a Deus, andar com Deus. Porque para mim, para você, para o crente, é motivo de regozijo, de exultação, todos os sinais que estamos vendo. Agora, para aquele que não anda com Deus, não é filho de Deus, ainda não entregou a sua vida a Cristo, para ele é pânico, é terror. Eu já queria fazer um convite para você. Talvez eu esteja falando para gente aqui que ainda não entregou sua vida para Cristo. Talvez eu esteja falando para gente que está desesperado. Eu quero dizer para você que não está nas suas forças, nem nas minhas. O fator da segurança está em Deus. Você podia entregar sua vida para Cristo, reconhecê-lo como Salvador, e você vai viver a crise, mas sem o coração entrar em crise. Tudo isso que acontece para o Filho de Deus é motivo de exultação, de júbilo, de adoração a Deus, porque a nossa redenção se aproxima. Louvado seja o nosso Senhor. Eu queria, antes de orar,